Vamos. A galera devia estar preparada para as 8 horas, mas eu tive um imprevisto. Essa semana é semana de função no terreiro. Deixa eu compartilhar aqui com a galera. Suada, agitada. Boa noite, Igor. Boa noite, Cíntia. Vou esperar a galera entrar, porque eu que tô atrasada, viu? Marquei a live para 8 horas, mas eu tive função no terreiro hoje e aí eu pedi que as pessoas tivessem um pouquinho de paciência para poder eu chegar até as 9. Então, eu ainda tô em tempo, né? Ainda não deu 9 não, né? Acho que faltam uns 13 minutos ainda. Aí eu vou dar um tempinho para esperar as pessoas entrarem, porque o erro hoje foi meu. Eu que cheguei atrasada. Pra gente ter uma conversinha de pé de ouvido, de preto para preto. De educadores pretos para educadores pretos. Vamos ver aí se o povo chega. Tô vendo você. Eu mandei pra você. Mandei o convite agora, Cíntia. Pra você. Portal Identidade também já entrou. Cheguemos. É. Ai, obrigada, Cíntia. Que bom. Já tem um tempo que eu não venho, né? Mas eu vou, como eu disse a vocês, eu vou tentar me organizar. Porque agora vai começar a formação da Quilombo Longa esse mês ainda. Depois da formação, a gente pretende começar as aulas em fevereiro. Então, vai ser babado. Fazer formação, começar as aulas, as atividades aqui do Quilombo e fazer as lives. Mas eu vou tentar não faltar ao meu compromisso com vocês. Aí, Sedon, lá na ilha tem uma historinha que os meninos foram jogar futebol e aí quando voltaram perguntaram: e aí, vocês ganharam? E um deles falou: nem ganhemos, nem perdemos, empatemos. E aí agora você falou, cheguemos, e eu peguei, lembrei dessa história, acho muito interessante, né? Babado sem confusão e sem pancadaria, isso mesmo. Lá assim, as nossas conversas no meio popular são muito ricas, né? Porque a gente que é preto sabe de coisa, inventa coisa, viu? O povo criativo. E aí é pra gente dar risada mesmo, pra gente viver, né? Não é com esse povo, esses iurugus aí que tudo tem que ser na formalidade. Boa noite, Ana! Ah, entrou ao vivo, hein? Nunca dá essa sorte. Hoje conseguiu. Hoje eu atrasei, porque eu marquei a live, mas eu sabia que eu tinha função no terreiro hoje. Aí fui lá, ajeitei as coisas com minha mãe e disse a ela: vou fazer live agora. Voltei para fazer live. E aí a gente vai começar, né? Já tem acho que umas 5 ou 6 pessoas, né? Eu não vou... As pessoas que forem chegando vão pegando a live e quem não conseguir pegar vai ficar salva, porque eu realmente errei o horário. Eu marquei para 8 horas, mas tive esse contratempo, que não é contratempo, são coisas que acontecem mesmo. E como essa semana é semana de função, essas 2 semanas, até o meado do mês,
eu não posso ter certeza absoluta dos horários, né? Tô fazendo essa hoje, provavelmente quinta-feira nós teremos outra lá no Instagram da Papo de Preto. Mas eu vou fazer o possível para, mesmo atrasando, fazer nos dias que a gente combinou, que é terça aqui na Quilombo Longa e quinta na Papo de Preto. E as do Facebook eu não sei como é que eu vou conseguir fazer, que geralmente é de segunda-feira. Porque realmente esses tempos, você não sabe aí como é que eu tô. Boa noite, meu amor. Escrevendo, né, o livro da Quilombo Longa para fazer a formação, escrevendo também livro de literatura infantil. Além disso, faço laços, todo mundo sabe que eu faço laços, então é muita coisa ao mesmo tempo, fora as funções no terreiro. Então eu tenho que mesmo tentar me adequar, gerir meu tempo, com uma coisa que eu não sou boa, viu? Sou desorganizada, não sou boa em gerir tempo, mas estou tentando aprender. Esse ano eu disse que eu vou usar agenda. Todo ano eu compro agenda e nunca uso. Esse ano eu disse que vou usar. Pense. Então, o tema de hoje é Educando Crianças Fortes. Ah, sim! E quem ainda não adquiriu a apostila da Gincana do Kwanzaa, está à venda ainda, viu? É R$20. Vocês podem comprar tanto no link do Abacaxi, né, que tá como primeira recompensa, porque a campanha de financiamento da Quilombo Longa tem várias recompensas. E uma das recompensas, a primeira recompensa é a apostila do Kwanzaa, que você pode fazer doações a partir de R$20. Tem gente que dá 30, tem gente que dá 40, mas a partir de R$20 você recebe a apostila em PDF, né? A apostila do Kwanzaa, gente, não é só utilizada na época do Kwanzaa, porque Kwanzaa, os valores do Kwanzaa precisam estar na educação do povo preto durante o ano inteiro, né? Dezembro é só os dias de celebração, né? Que são 7 dias. Então, tem jogos, são 10 dias de gincana, e aí tem jogos pedagógicos com relação ao Kwanzaa, e tem jogos também de pátio. É um jogo pedagógico por dia e 2 jogos de pátio. Os meninos aqui se divertiram demais e me pediram para continuar. E aí eu disse para eles, a gente vai continuar em fevereiro com outras atividades, porque agora eu preciso escrever, né, o livro de formação, porque senão a gente não dá continuidade ao que é o objetivo da Quilombo Longa, que é criar um projeto pedagógico, um currículo que tenha base africana, que seja preto, que seja uma coisa que nos remete à nossa ancestralidade, que faz o Sankofa, né? Faz a gente voltar para as nossas origens. E aí é até sobre isso também que nós vamos falar hoje, né? Que é sobre educar crianças pretas fortes, né? Porque eu percebo que mesmo pessoas que estão se panafricanizando, pessoas pretas que já têm uma consciência, escorrega muito em coisas básicas. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Creme. E aí o que acontece? Por exemplo, você ter um filho hoje, depois de já entender sobre panafricanismo, sobre nacionalismo preto, e colocar um nome ocidental no seu filho, é uma incoerência, sabe? Ter um filho preto hoje e fazer com que ele emule uma vida branca é uma incoerência. Querer que ele frequente espaços de branco, escolas em que eles vão ser embranquecidos, é uma incoerência. A gente precisa ter foco naquilo que a gente se propõe. Então, se a gente acredita no nacionalismo negro, se a gente acredita no panafricanismo, nós precisamos fazer com que a nossa casa, o nosso fazer, o nosso pensar, as nossas relações estejam coerentes com aquilo que a gente acredita, ou a gente acredita só de boca, né? Vai ficar igual aqueles militantes que falam contra os iurugus, mas ao mesmo tempo casa com eles.
que falam que a Globo é racista, mas ao mesmo tempo trabalha para eles, a gente precisa ter coerência naquilo que a gente acredita. Então, hoje eu vou falar sobre essa coerência na educação das nossas crianças, seja dos seus filhos, ou seja nos espaços educativos que você participa, se você é educador social, se você é professor. A gente precisa ter coerência, senão a gente vai ficar a vida toda girando em círculo em torno apenas de discurso. E o nacionalismo não é discurso. A gente chega aqui e fala sobre o nacionalismo preto, mas o nacionalismo preto é uma chamada para que nós tenhamos autonomia, para que nós coloquemos a mão na massa, sabe? Para fazer aquilo que é necessário fazer pelo nosso povo. O que falam sentados não confirmam de pé. Exatamente, o que falam sentados não confirmam de pé. Isso é incoerência. A gente não pode ser pego em incoerência, porque de incoerência a urubuzada já tá cheia. E se a gente está voltando para casa, a gente tem que voltar com o pé todo voltado para nossa casa, voltado para a África, certo? Primeiro intelectualmente e depois fisicamente. Eu sempre digo isso, viu? Porque tem gente que me pergunta assim: você pretende ir embora para a África? Primeiro, tanto as diásporas quanto o continente africano está debaixo de colonização. Não é só aqui não. A culpa disso é da democracia racial, integracionismo em busca do capital. Exatamente. Resumindo, é o individualismo do povo preto. Não é isso? Que acredita, para ter benefícios próprios, acredita na conversa do branco e quer se juntar com o branco. Mas eu vou lhe dizer, é muita decepção nesse caminho aí. Hoje mesmo eu assisti um vídeo, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou dar só uma pincelada. Eu assisti um vídeo hoje de Milton Santos. E ele, como todo acadêmico, gente, eu não consigo enxergar que fazer nacionalismo preto e fazer panafricanismo dentro da academia funcione. Porque a academia, a universidade, enquanto não tiver as nossas, é um espaço embranquecedor. A academia ou te embranquece ou te violenta. E o embranquecimento também é uma violência, né? E aí ele fala nesse vídeo sobre que a gente não deveria nem querer voltar para a África e nem querer imitar os negros americanos, que nós somos negros brasileiros e a gente tem que se apropriar do que é ser negro brasileiro e amar ser negro brasileiro. Eu não consigo nem enxergar uma situação em que seja possível eu amar esse lugar que me violenta diariamente, que violenta o meu povo diariamente. Escola de educação básica também é muito difícil fazer panafricanismo. Sim, Wellington, é por isso que nós temos essa proposta de criar uma escola preta, né? É por isso que a Quilombo Longa é esse espaço para construir a educação preta. Porque eu sou professora do município e eu percebo que dentro de escolas públicas ou particulares, nós não vamos conseguir fazer a educação dos nossos filhos. Não tem como. Porque o currículo é branco, porque as pessoas que estão envolvidas no fazer pedagógico ou são embranquecidas ou são brancas, porque existe muito evangélico e que não aceita. Obrigado, Heri. E aí o que acontece? A gente precisa dos nossos espaços. Ainda que seja público, as pessoas têm muita noção de que é público é nosso, é público é popular. Pode ser até popular, mas não é preto. Eu sei porque eu estava lá dentro. Sou professor de História da Arte e sofro muito com o currículo branco. É isso mesmo. Eu também. E outros professores que estão matando um leão por dia para conseguir fazer algo lá dentro, mas que vai se deparar com um monte de coisas que não convém. Não tem como, sabe? E até por isso que eu penso em registrar a escola, para que os nossos alunos não precisem estudar em outros lugares, né? Mas por enquanto a gente vai fazendo um trabalho como a gente pode, né? E quem quiser apoiar já sabe, né, que a Quilombo Longa tem a campanha de financiamento,
pelo Abacaxi, mas e tem as recompensas também lá no Abacaxi, tá, o link tá na bio. E quem quiser apoiar também pelo Pix, o Pix é quilombolonga@gmail.com. E tem um número também, o número da escola, o número de telefone, que é 71992058136. Mas aqui na página tem um post com todos os dados, viu? Então vamos começar, né? É difícil consertar adultos quebrados, a gente sempre fala sobre isso, né? Viemos de toda uma existência debaixo de embranquecimento. Claro que podemos voltar à ancestralidade, como eu, como você que está aqui me assistindo. Aquila, né, o Núcleo Cadeverro, Sedon Rombé, né, e todos que estão aqui assistindo tá buscando, né, se panafricanizar, né, se encher de coisas pretas, né? Porém, todo esse processo para consertar pessoas adultas, né, leva muito tempo, muito esforço e muita dor, né? É um processo que será muito maior do que o processo com uma criança, o processo com um adulto, porque o adulto ele traz toda uma vivência de escolhas que fizeram na vida. Muitos já estão aí casados com pessoas brancas, uma série de coisas que a gente vai demorar de tirar, porque a gente não entendia, estava debaixo do embranquecimento e hoje está buscando entender, né? Mas já com a criança o processo é muito mais fácil, porque eles ainda não estão totalmente envenenados como nós fomos. Eles não estão programados como nós fomos programados. Pelos programas de Xuxa, Eliana, Angélica, né, as propagandas, as relações com pessoas brancas. Então as crianças ainda não estão nesse processo. Então a gente tem a condição de fazer uma coisa mais leve e mais eficaz. Porque essa criança vai crescer, né, entendendo quem é, de onde veio, quais são os seus valores, quais são os seus passos a partir de agora, o que ele vai fazer. A gente demorou um pouco, né? Porque eu comecei a me panafricanizar com 40 anos, né? Eu entendi alguma coisa, mas era muito pouco. E aí, eu tô com 42 anos, 42, fiz agora em dezembro, nem tava lembrando mais. Eu tô com 42 e ainda tenho um processo longo de reconexão com aquilo que eu sou, reconexão com aquilo que tá dentro de mim, que é a minha ancestralidade e com os valores dos meus ancestrais, né? Então, com criança, esse processo é muito mais fácil. E é por isso que é urgente a gente se comprometer com isso, de pegar as crianças pretas e não permitir, né, que a sociedade racista racializem elas de forma que elas não consigam dar um passo sem servir ao branco, sem estar com o branco do lado deles, né? Porque ainda tem isso, viu? Porque a luta que se faz hoje, a educação que se faz hoje com pessoas que estão tentando mudar alguma coisa é antirracista. E o antirracista, ele tenta convencer o branco de que ele precisa abrir mão dos privilégios e andar na luta junto com a gente. Isso não vai acontecer. Como diz o Dr. Umar Johnson, a questão de racismo não tem nada a ver com emoção, com gostar ou não de preto. A questão racial é uma questão de privilégio. O branco está comprometido com a manutenção dos seus privilégios. Ele pode te amar como for, dizer que está do seu lado na sua luta. No dia que disser, você vai perder seus privilégios pro preto ter, eles vão sassaricar, igual siri na lata. Então a gente não pode acreditar nisso. A nossa luta é por liberdade, por emancipação, é nacionalista preta. Não cabe união com os nossos opressores. Nem aqueles que se diz bonzinho, que se diz legal, que diz gostar da gente. Certo? Então, a educação preta perpassa por africanizar o pensar, o fazer
e o se relacionar. Eu coloquei esses 3 pilares para a gente entender como a gente pode construir uma educação com crianças pretas, para crianças pretas, né? O que é que a gente precisa pensar em fazer pedagogicamente ou no ambiente familiar para que crianças pretas tenham uma educação africanizada, né? Então, primeiro a gente precisa africanizar o pensar, depois o fazer e depois o se relacionar. E aí a gente vai conversar sobre esses 3 pontos, né? O primeiro é o pensar. Pensar o que a criança pensa primeiro sobre si. Porque muita criança não sabe nem que é negra, como eu não sabia. Eu vim descobrir que era negra por causa do racismo. Não sabe que é negra, não sabe que é africana, né? Depois que você começa a sofrer racismo, você vai entender que as pessoas te enxergam de forma diferente. Mas como você se enxerga? Porque se eu soubesse quem eu era, eu jamais permitiria sofrer racismo. Então a primeira coisa é isso, a identidade da criança começa por como ela pensa de si mesma, quem ela é. Então uma das coisas que eu disse para os meninos aqui, a primeira coisa que eu falei para eles, quando a gente começou a falar sobre Kwanzaa, porque eu fui falar sobre panafricanismo, o Kwanzaa, o panafricanismo fala sobre a união de todos os pretos em qualquer lugar do mundo. E eu quero deixar bem esclarecido que quando eu falo de todos os pretos, eu estou falando de todos os pretos que querem se panafricanizar. Todos os pretos que querem se unir em torno da emancipação de África. Porque porque preto que quer se vender, que quer ajudar o branco a manter o poder deles, que quer agir como capitão do mato, eu quero distante de mim. Porque como diz Garvey, nem todo preto tem que voltar para a África, né? Então a gente precisa colocar as coisas no lugar. Então a primeira coisa que eu disse para eles, nós, pretos, aqui ou em qualquer lugar do mundo, não somos nem brasileiros, nem americanos, nem japoneses, nós somos africanos. Foi uma coisa que eu deixei fixo com eles e eles entenderam tanto que quando perceberam que eu e Cambele tinha nome africano, porque o nome de vocês é assim, nós escolhemos o nosso nome africano, que foi tirado de nós. E essa é uma das coisas que precisa ser falada na educação de crianças pretas. Aí eles disseram, então eu também quero ter um nome africano. Eu digo, a gente vai trabalhar com isso. Uma das atividades da Quilombulonga é trabalhar sobre a escolha do nome, do significado do nome, o que significa escolher o nome na África, né? Na África tradicional. O que significa o nome, qual é a carga que se traz, o peso que se traz o nome. Porque nós não tivemos direito de ter o nosso próprio nome. Nós tivemos que adotar nomes dos opressores, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa pensar com criança. A identidade, o que ela é. Eu sou africana, eu tenho um lugar de onde eu vim, e eu disse para eles, olha, qualquer japonês que nasce em qualquer lugar do mundo, ele não vai dizer que ele é brasileiro, que ele é americano, que ele é alemão. Ele vai dizer que ele é japonês, até porque o alemão, ele tem características próprias. O japonês tem características próprias. Nós também temos. Essas características aqui, de cor de pele escura, a maioria das vezes traços grossos, cabelo crespo, a gente sabe que muda de região para região, é nossa, é do nosso povo. E o nosso povo é africano. Então, uma das coisas que a gente precisa ensinar para as crianças é que elas não precisam se apropriar de uma identidade que não é delas, de um país que não é delas. Outra coisa que a gente precisa entender sobre pensar sobre si é pensar a estética. Inclusive, eu já falei aqui que nós temos um projeto, eu ainda não sei a data, que fala sobre a estética africana. E cada ano nós vamos estudar um país, uma região e a sua estética.
Porque quando a gente fala de estética africana, as escolas só trabalham máscara, turbante e trança. Como se no continente africano só existisse isso. Mas a gente sabe que o continente africano há uma diversidade estética imensa. Né? Tem a... Eu não sei se eu lembro. Eu não vou falar o nome para poder não falar errado. Mas aquelas marcas no corpo que faz parte da estética africana. Não é de todas as regiões, claro. Eu não sei se o nome é escaras. Eu sei que é uma... Aquila e Sedon deve saber. Eu esqueci o nome, mas eu já pesquisei sobre isso. E a gente vai fazer um projeto, todos os anos vai ter um projeto sobre estética africana voltada para uma região do continente onde a estética é própria. Escarificação, exatamente. Exatamente, Sedon, muito obrigada. Então, que eles vão ver no filme Pantera Negra, por exemplo, com Killmonger, né? Então, a gente vai trabalhar sobre isso para que as crianças entendam que o seu cabelo é múltiplo, que eles podem fazer muitas coisas com o cabelo, não é? E a gente vai trazer para a estética do preto em diáspora, porque uma das coisas que eu falei com os meninos esses dias, porque eu vi um texto que não tinha nada a ver. Eu falei para eles sobre a questão do Kujichagulia, da gente se nomear e da gente determinar quem somos. Porque teve um texto essa semana que eu li, que eu fiquei assim apavorada, sobre o louro pivete. Que chega o final do ano, os meninos todos pintam o cabelo de loiro, e o bigode, e a barba. E esse ano foi mais platinado, né? Ficou bem branco. Eu também platino meu cabelo todo final de ano. Esse ano não fiz, porque eu fiz orixá, não posso mexer no cabelo agora. Mas todo ano eu faço. E as pessoas dizendo que a polícia olha e vê como bandido. Gente, nós somos pretos. A polícia nunca vai olhar pra gente com humanidade. Nunca. Então a gente não pode deixar de absorver algo que é nosso, que é cultural nosso, de valorizar isso, de defender isso, porque a polícia vai achar que é bandido. Os meninos gostam mesmo de pintar o cabelo, e é de criança a adulto. E as mulheres também estão entrando na bagaceira de pintar o cabelo mesmo. E a gente não pode ficar com essa formalidade, essa branquice de ficar criminalizando aquilo que os nossos opressores criminalizam em nós. É o nosso jeito de ser. É a nossa estética. Então a gente vai trazer a estética africana e mostrar para os meninos que modos de se cuidar, de se achar bonito, de pessoas pretas é muito peculiar. É nosso. E que tudo isso é muito bonito. A gente precisa celebrar com as crianças esse jeito de ser nosso. Então, o que a gente pensa sobre si, o que essas crianças pensam sobre si é importantíssimo. Porque uma criança com identidade forte, uma criança que sabe quem é, ela não vai se permitir ser violentada. Ela vai crescer forte, ousada, altiva, ela vai levantar a cabeça, ela não vai abaixar a cabeça como muitos de nós que abaixamos a cabeça em todos os contextos racistas. Né? Menina, eu falo como queira, tô no primeiro ponto, 9h15. Eu tenho que acabar até 9h45, não é isso? Então, pensar sobre si mesmo, sua estética, sobre seus interesses, aquilo que eles gostam, aquilo que nós gostamos. Até com relação à escolha do nome africano, tinha preto questionando como a polícia iria nos achar com o nome desses. Quem disse que a gente quer que a polícia nos ache? Exatamente. Então, esse é um direito que todo povo tem, de se nomear, de escolher o próprio nome, né, de escolher a própria estética. Todo povo tem isso. O nosso povo é criminalizado. Mas quando a gente se fortalece enquanto povo e faz, independente do que outras pessoas falem, a gente fica forte. Porque a gente não está falando contra. Quando você fala contra o seu povo, quando você mesmo critica os valores do seu povo, a música do seu povo, quando a gente vê gente criticando funk, criticando pagode, criticando a rocha. Essa semana eu vi um dizendo: eu não gosto dessas músicas bagaceiras. O que é bagaceira?
Porque as pessoas acreditam que música boa é a música que o branco ditou que é boa. É MPB, é música clássica, é o rock que eles fazem, não o nosso. Então tudo para eles é determinado como se fosse bom, e o que é nosso diz que é ruim, e a gente absorve isso e reproduz, né? Muita gente não gosta de funk, não gosta de arrocha, não gosta de pagode, porque é nossa música. Tenho que rever esse conceito. Realmente, Sociedade Urugu não vai deixar de nos criminalizar pela coloração do cabelo. Exatamente. Não vai. E é aquela coisa, gente. A gente conhece muita gente que são profissionais, que levam sua vida numa moral, numa boa, e que tá lá com o celular, o pivete, não tá matando, não tá fazendo nada. E a gente reproduz que a pessoa que usa louro pivete parece com um bandido, pelo amor de Deus. Pelo amor de orixá. Entendeu? Então, a gente precisa repensar isso. Principalmente para crianças, porque quando a gente pare, a gente quer que nosso filho seja um mini urugu. Um mini urugu. A gente compra, a gente não, porque eu me saí desse processo. Mas a gente procura comprar as roupinhas que mais emulam branco, né? Aqueles palitozinhos e gravata, e aquelas coisinhas, e o cabelinho tem que estar baixinho, ou tem que estar puladinho, né? Com gelzinho. Hoje em dia as pessoas estão melhorando nessa questão, já estão deixando o cabelo black, já estão fazendo dread, já estão trançando, né? Mas ainda assim é o dread com a roupinha sabe, que emule o branco, né? Então a gente tem que parar com isso de achar que tem que fazer do jeito que eles acham, sabe? A gente tem que começar a fazer do jeito que a gente determina que é bonito, do jeito que a gente acredita que é bonito. Porque nós temos o direito de nos nomear, nós temos o direito de escolher a nossa estética, nós temos o direito de não ser um uruguzinho, né? Uma imitação de nossos opressores, certo? Sobre seus interesses, sobre seu legado. Aqui no Rio, o louro pivete está resistindo. Muitos meninos apanharam nas periferias nas mãos da milícia. Eu acredito. Aqui também, sabe? É Rio e Bahia. Quando se fala de questão de ação policial, não tem o que ver, né? São Paulo também. Porque eles não admitem. Eu me lembro que quando meu filho tinha 15 anos, ele foi levado pela polícia porque estava sem carteira de identidade. Esse ano até a gente branca está descolorindo os cabelos. Aí, sei pra que a gente descolore, porque eles não ficam bonitos de qualquer jeito. Sim. E aí meu filho foi levado pela polícia com 15 anos, porque estava sem identidade. E quando eu falei com o pai dele, boa noite, Auré. Ele disse assim, também você já viu as roupas que ele usa? Você já viu que ele tá de brinquinho no cabelo? Você já viu que na orelha? Você já viu que ele tá com o cabelo grande? Se ele tivesse com as roupas certas, com o cabelo cortado, sem brinco na orelha, a polícia não levaria ele. Foi o pai que me disse isso. E aí eu disse, o que é que tem de mais na roupa dele? Ele tava com a calça e uma camisa, mas era todas aquelas coisas largadonas, né? Coisa de menino adolescente. Então, a gente mesmo reforça que os nossos filhos, para não serem violentados, tem que emular o branco. Tem que andar com o cabelo baixinho, tem que tá com uma calça jeans apertadinha, uma blusa social, uma coisa assim. E não pode usar brinco. Mas isso é um engano, né? Porque a gente sabe que se o branco tiver de brinco, tiver com roupa larga, tiver até com arma na cintura, ninguém diz nada, ninguém vê nada. Só vê nos nossos. Até o que não tem, vê. Então, eles criminalizam mesmo. A gente aqui não tem que se permitir deixar de fazer, de ser quem a gente é, por causa deles. Eu mesmo fazia isso.
É uma domesticação, exatamente. Mas se a gente tá... É isso que eu tô dizendo. Por que eu tô falando sobre isso? Olha como Cíntia falou aí. Eu tenho que repensar. É isso. A gente precisa repensar o nosso fazer educativo todos os momentos. Porque senão a gente começa... eu tô entendendo sobre África, sobre a minha ancestralidade, eu tô entendendo sobre Garvey, sobre Mal, mas na prática a gente ainda emula muito comportamento branco. Principalmente na educação dos nossos filhos. Porque quando eu vejo uma pessoa parir uma criança preta nos dias de hoje, uma pessoa que já está com um nível de consciência maiorzinho, e bota o nome Luanda, Maria, né, Joana, não sei o que, nos filhos, e não procura um nome africano, eu fico assim, gente, eu queria ter tido a oportunidade de minha mãe ter escolhido um nome africano para mim, e você pare hoje e bota Maria na filha, sabe? Eu fico, pô, é complicado. Todos nós, infelizmente, já reproduzimos esse comportamento, com certeza. E a gente está se reeducando. Todos os dias a gente está se reconectando com aquilo que nós somos. Então, o que a gente não pode é permitir que os nossos filhos cresçam dessa forma, porque nós não tivemos essa oportunidade de ouvir de outras pessoas sobre autonomia, sabe? Sobre nós termos o direito de nos nomear, de ter a nossa própria cultura, a nossa própria estética. E hoje a gente está tendo essa oportunidade. Se a gente tem que criar as nossas crianças desse jeito. Vamos deixar os herês crescer emulando branco? Tendo o nome de branco? Como se a gente ainda estivesse debaixo do cutelo do senhor de engenho? Sabe? É muito triste. É muito triste. E é algo que pra mim é muito forte aqui, naquilo que eu quero fazer com os meninos. Sabe? Porque eles vão chegar em casa dizendo, olha, a gente tem esse nome por conta da escravização, da colonização, mas nós, como somos africanos, temos o direito de escolher um nome africano que tem um significado de acordo com o que a gente quer para a nossa vida, para o nosso destino, em relação ao nosso nascimento. Por exemplo, o meu nome africano é Manu Vodun Dar Ngozi. Eu deixei o Manu porque já sou uma pessoa pública, mas Manu, não Manuela, Manu é um nome africano que significa segundo filho. Eu sou a segunda filha. E é um nome unissex, pode ser para homem ou para mulher. Né? Vodun Dar significa Deus está comigo, porque meu nome ocidental significa Deus está conosco, né? Manuela. Então eu peguei o Vodun Dar, que significa Deus está comigo, né? Ngozi, que significa bênção, mas eu já descobri que em outra língua significa perigosa. Então não deixa de ser nem uma coisa nem outra. Ai, meu Deus, eu sou um perigo mesmo. Então, e as crianças vão começar a pensar sobre isso. E elas vão crescer entendendo isso. E elas vão crescer sem ter a vontade de botar o nome dos seus filhos Eduardo, sabe? Camila, sabe? Stephanie, Jennifer. Eles vão querer colocar, como eu, né? Maisha, Mauzi, Elon, Mariama, Jamila, Ayô, sabe? Uma série de nomes que a gente pode ter que a gente não conhece, né? Eu conheço esses assim porque eu fiz no material da Quilombo Longa, Juan, né? No material da Quilombo Longa tem 9 crianças. E aí eu nomeei cada criança. Entendeu? Lucas, Juan Lucas. Ela mesmo disse que ela é palhaça. Mas a gente né? Porque eu mandei o pai de Mateus escolher o nome dele. E como era crente, queria um nome bíblico. Aí botou Mateus, né? Que significa dádiva de Deus. E Nicolas, eu escolhi, né? Também ainda muito cristianizada, porque significa povo vitorioso. E aí eu já falei com ele que a gente depois vai sentar, vai rever outros nomes e ele vai escolher o nome africano dele também, né? Ele vai escolher nesse processo aqui da escola mesmo, que ele vai estar envolvido.
e aí ele vai escolher o nome africano dele. Eu quero que ele esteja nesse processo com as outras crianças para escolher o nome dele, né? Seu povo, as crianças pretas precisam se identificar com o povo africano, precisam se identificar com cada preto que ele vê na rua. Porque uma coisa que eu percebo é que os iurubus nos educaram, deseducaram para nos dividirmos e para sermos inimigos. A gente não cansa de ver depoimentos de pessoas dentro de comunidades que não fica feliz quando um irmão tem um negócio próprio, quando um irmão constrói uma casa, né? Porque nós aprendemos a não querer a felicidade dos nossos. A gente acredita que só quem merece felicidade, tranquilidade, dinheiro é o branco. Porque a gente fica o tempo todo se embebedando de Rede Globo e companhia. Né? Eu não, porque eu não tenho nem antena na minha televisão. Mas a maioria das pessoas, então a gente cresce com essa ideia de que eles são dignos de tudo que é bom e a gente não. E aí o que acontece é que nos tornamos um povo dividido, que fica o tempo todo um querendo matar o outro, falando mal do outro, acabando com o outro. E a gente não entende que nós somos uma comunidade. E o Kwanzaa, ele trabalha muito com isso. Por isso que eu digo que quem não adquiriu a apostila do Kwanzaa ainda está em tempo. Porque os valores do Kwanzaa têm que ser trabalhados o ano inteiro dentro da sua casa, na sua família, na sua escola, em qualquer lugar que você tenha um fazer educativo. É preciso trabalhar esses valores. Porque os valores do Kwanzaa nos ensina a sermos povo, a sermos comunidade. E é uma coisa que a gente não sabe. Então a segunda unidade didática da Quilombolonga trabalha com essa questão da africanidade, de ser povo, de amar a África, amar o seu povo, sabe? De ver em cada preto o seu irmão, certo? Seus valores e sua espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu falo de reconexão com o divino e com tudo que existe, que tem vida, animais, plantas, astros, sentimentos, porque nós aprendemos a sermos fragmentados, como o Urugu, né? O Urugu é fragmentado, então ele quer que a gente também seja fragmentado, e a gente se afastou uns dos outros, se afastou das nossas emoções, é razão de um lado, emoção do outro, a gente acha que a razão é uma coisa e a espiritualidade é outra, não é isso? Então, essa reconexão é necessária, e essa reconexão também tem que se falar das nossas divindades, dos nossos orixás, dos nossos ancestrais, porque a gente vive numa sociedade que ela nos pregou que só existe um Deus, e esse Deus é branco, né? E nada mais. Então, tudo que você se conectar não é Deus. Você só pode se conectar com Deus. E isso nos afasta daquilo que nós somos. Da nossa espiritualidade mesmo, que é a conexão com tudo. Tudo que é manifestação de Deus. As plantas, os animais. E é por isso que o branco, seres incompletos, exatamente, o Urugu são seres incompletos. É por isso que eles acabam com tudo. Eles matam tudo. Eles, sabe, acabam com os animais. Tudo é lucro, porque eles são desconectados. Mas nós que sabemos que somos conectados com tudo aquilo que é de Deus, né? Que tudo que está vivo é manifestação de Deus. Nós sabemos que não precisamos derrubar meio mundo de árvore, desmatar para poder sobreviver. A gente não precisa matar animal à torta direita, né? Tudo tem um propósito e um porquê, né? E as crianças precisam passar por isso. Inclusive, a nossa escola, a Quilombolonga,
ela é como se fosse uma escola de terreiro, porque ela fala sobre o orixá, sobre o sistema tradicional espiritual africano, que foi criminalizado e demonizado pelos iurugus, e que a gente precisa resgatar isso como valor africano, para não ficar, não aceitar o domínio do cristianismo sobre o nosso povo, certo? Então é uma coisa que eu já falei em outras lives, a gente não vai se aprofundar, mas é para dizer que é importante falar sobre a espiritualidade africana com as crianças, né, Arnaldo? Então, o fazer está relacionado a como falar, e isso entra na questão da necessidade de aprender línguas africanas. Inclusive, eu não vou aprofundar enquanto alfabetizadora, mas nesse processo de alfabetização, nós vamos ter um quadro para escrever coisas que a gente sabe, que a gente vai aprendendo em Swahili, em Yorubá e em Quimbundo, né? Eu já fico ali printando as coisas da página do Instagram Swazilian. Quem não segue ainda, sigam, viu? Swazilian, que eles têm um trabalho belíssimo de ensinar Swahili. E inclusive eles têm assim uns posts, né? Com nome de animais, nome de frutas, sabe? Em Swahili, acho muito massa. E vai entrar no material da Quilombulonga. Inclusive, quem puder ajudar também a financiar o Swazilian, eles têm um financiamento a partir de R$5. E você pode ir na bio e baixar um calendário 2022 com vários conteúdos do Kwanzaa. Viu? É muito bom, eu já baixei o meu, né? Então, no falar, como falar, como vestir, como calçar, isso também está na questão da estética. E aí foi nesse mote aí que eu peguei um card da Conceito Preto, onde ele fala do menino, né, que tá tranquilo porque sabe que os pais sabem vestir ele como um menino africano. A gente não tem muitas lojas de moda africana para crianças, e é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas tem. E você pode também comprar o tecido, a Ankara, que tem tanto a metragem maior, como nessas lojas populares de tecido também já estão vendendo metragens menores, para poder fazer a roupa africana, a roupa com tecidos africanos, com estampas africanas, para nossas crianças, para que nossas crianças não tenham vergonha de andar com suas batas, suas calças, ou com um turbante, ou com equeté na cabeça, que é lindo e muita gente não faz, mesmo estando se panafricanizando. Eu acredito que a questão do que se veste, do que se calça também é importante. A gente precisa criar nossas crianças desse jeito, sabe? Usar joias com símbolos africanos, com o Anki, com o mapa da África. Isso identifica você como africano. Isso mostra que você sabe quem você é, de onde você veio, que você tem uma identificação com o seu povo. Então as crianças precisam perceber isso também, que a forma como elas vestem, como elas calçam, a forma como elas falam, também a identificam com o seu povo. O modo de fazer, as brincadeiras, os jogos, a gente precisa conhecer brincadeiras e jogos, inclusive na apostila do Kwanzaa, todos os jogos são africanos, viu, gente? E você pode brincar com seus filhos em casa, ou pode brincar na sala de aula, ou pode juntar no dia de feriado e fazer as brincadeiras africanas. Tem brincadeiras africanas que a gente trouxe com nossos ancestrais com outro nome, né? Eu não me lembro o nome da brincadeira com pedrinha, não sei se Sedom lembra, que Sedom que fez a apostila pra mim, mas aqui a gente chama de capitão, horroroso o nome, que a gente pega 5 pedrinhas, ou pode ser 5 Marias também, aí joga uma pra cima, pega a outra aqui e vem pra cá pra cima. Tem essa brincadeira, é uma brincadeira africana e que nós aprendemos porque nossos ancestrais trouxeram de lá, certo? Então isso também é importante que as crianças saibam,
que o seu modo de brincar também tem uma identificação com a África, os seus jogos também têm uma identificação com a África, né? As coisas que assistem, que leem e que ouvem, a gente tem que procurar livros que sejam mais aproximados do que a gente acredita, como nacionalismo preto. Tem preto que só compra esse símbolo se for vendido por branco, se for chancelado pelo branco. É verdade, infelizmente. Mas a gente precisa repensar isso aí, né? Precisa até para fortalecer negócios pretos. Então, filmes que seja o mais aproximado daquilo que a gente acredita possível, porque a gente sabe que ainda tem poucos, né? Mas eu tô acreditando aí no Núcleo Oscar Devereux de Audiovisual. Curtam lá no Instagram, Núcleo Oscar Devereux de Audiovisual, para poder trazer para nós esse conteúdo, esse audiovisual para crianças pretas, né? Tem livros, são poucos ainda aqueles que estão realmente com a base africana, mas tem, né? Então, tem livros de jogos, tem um que chama Ndulé, e o outro, acho que é Kikopo, ou Kipoko, um negócio desse assim, que eu usei também como referência, que trazem jogos africanos. Tem um que eu gosto muito, que eu trouxe aqui, que fala sobre uma comunidade que era muito pobre, se juntou, se fortaleceu e o menino virou um empresário. Alguma coisa com jogo. Eu ainda vou trazer ele aqui porque eu vou contar histórias também. Vou procurar contar histórias aqui na Quilombo Longa. Então, a gente tem que procurar o máximo ler para os nossos filhos. Você sabe que todo urubu, quando engravida, né? Enche o quarto do filho de livros e aí lê desde a barriga. A gente precisa fazer isso, mas com livros que contem a nossa história. Porque as nossas crianças precisam estar desde a barriga, entendendo sua ancestralidade, ouvindo as nossas histórias, sabe? Ouvindo sobre as nossas referências. Então, também leia, você também tem que ler, porque isso, pra gente que é pedagoga, que é alfabetizadora, sabe que você é a referência da criança. Quando a criança vê você lendo, ela desenvolve também o interesse por isso. Então, você também tem que ler sobre Malcolm, sobre Garvey, sobre Lumumba, sobre Touré, sobre todos os nacionalistas pretos, sobre Amos Wilson, sobre John Henry Clarke, sobre Marimba Anne, sabe? A gente precisa ter dentro da nossa casa esse acesso ao livro que vai trazer ancestralidade para os nossos filhos. O livro se chama De Grão em Grão, o Sucesso Vem na Mão. Esse mesmo. Sou apaixonadíssima por esse livro. Apaixonada demais. Ele tá ali separadinho, porque ele tá no material da Quilombo Longa. Sou apaixonada demais por ele, né? Então a gente precisa desse tipo de livro. Livro que traga contos africanos. Você sabe que é culturalmente africano sentar em roda para contar história. Para contar a história dos nossos ancestrais, para contar histórias que tenham valores africanos. A gente precisa voltar a fazer isso. Olha, o cristianismo ele tá forte aí, porque evangélico, eles têm vários materiais de audiovisual para criança, e eles fazem isso dentro da casa deles, todos os dias. Tem um horário chamado de devocional. Eu sei porque eu fui evangélica, sabe? E o devocional é aquele momento que vai se ensinar a Bíblia, sobre Jesus Cristo, e a gente não se responsabiliza em fazer um movimento desse, que não seja um devocional, claro, mas um movimento de todos os dias ensinar os nossos valores para os nossos, para nossas crianças, para que eles cresçam fortes, sabe? Se a gente quer construir uma África autônoma, essa autonomia precisa começar dentro de cada um de nós. Então é necessário que toda a comunidade se comprometa com isso. Dá trabalho? Para eles também deram trabalho. Eles já acham pronto, mas a gente tem gente aí fazendo. Eu mesmo já estou indo para o terceiro ou quarto livro escrevendo. Só estou tentando me organizar para poder publicar,
sabe? E tem a escola dominical também, exatamente, que é separada a parte de criança, a parte de adulto, e todo domingo eles vão ali batendo e rebatendo nos valores que eles acreditam. E nós que temos valores muito maiores, principalmente porque a gente quer voltar para casa, a gente não se compromete em fazer esse movimento de educar as crianças nos valores que são nossos. E a gente precisa fazer esse movimento, sabe? Então, praticar esportes, se defender, também faz parte do fazer. Eu estudei em colégio interno e evangélico, imagine. E saiu bem, ainda bem que não é, como é que eu posso dizer, alienada, né? Que teve condição de mudar sua cabeça, porque o cristianismo, ele programa mesmo a gente, sabe? Programa demais, e a gente precisa mudar isso na educação de nossas crianças. E essa questão da autodefesa é para que nossas crianças cresçam sem permitir sofrer racismo, sem se permitir baixar a cabeça para o branco, principalmente em ambientes que seja inevitável, tá lá, numa clínica, em sei lá o quê, e que as pessoas pretas geralmente começam a se diminuir, achar não, que para ele é adequado e pra gente não é. A gente precisa levantar a cabeça. Teve essa questão hoje do vídeo lá que eu postei na Papo de Preto e no Facebook, do rapaz americano que foi tratado com racismo. O rapaz ele tem costume de vir no Brasil com a família e ele já virou VIP, né? E ele é negro. Só que ele negro num lugar VIP e um casal de branco não estava nesse lugar VIP. E achou um absurdo esse rapaz estar lá. E aí começou a tratar ele com racismo. Ele, como negros americanos são criados desde criança para ter orgulho do que são, para ter identidade, ele prontamente reagiu, deu um murro na cara do cara e só não deu na dela para não perder a razão, não sofrer o ônus, né, de ser tratado como machista, como perigoso, aquela coisa toda que a gente já sabe que são os estereótipos que as pessoas colocam na gente. E aí ele deu um murro na cara do cara, o cara caiu lá, acabou todo o racismo dele, foi pro chão junto com ele. E aí teve um amigo que colocou isso, ele fez isso porque ele foi criado para não admitir esse tipo de violência. E a gente, às vezes, a gente não só permite, como justifica. A gente diz que eles precisam aprender, que isso é preconceito, que não sei o quê. Aí vai pra internet, faz textão, né, para poder dizer que sofreu racismo. Teve uma, acho que foi Márcia Marçal, né, que é mãe de santo, né, carioca, que foi, ou é paulista, que acho que uma filha de santo sofreu racismo dentro do mercado, e ela foi lá dizer um desaforo para a mulher que estava no caixa que tratou com racismo. Ela reproduziu o racismo, porque ela também era preta, e ela disse assim: porque você tem que respeitar, porque é minha religião, porque você tem que tolerar, é aquela coisa, aquele discurso, né, negro esquerdista, de que a gente tem que educar o outro para nos respeitar. Eu não tô nem aí se você vai me respeitar ou se você não vai. Se você me tratar com racismo, se prepare, porque o seu você vai levar, sabe? Porque a gente precisa parar de querer dar flor a quem vem com arma para cima da gente. E a gente não pode criar nossos filhos para chegar na rua, apanhar de racista e voltar para casa chorando. Não tem como. A gente precisa ensiná-los a se defender. Eu já falei acho que umas 2 lives sobre isso. Tem que ensinar a se defender. E mais do que ensinar a se defender, a gente precisa ensinar nossos filhos a amar esportes africanos,
sabe como a capoeira. É carioca, né? Eu sei que é Mandiouro Massal, só que eu não tinha certeza se ele era carioca, pra mim ele era paulista. Entendeu? Então a gente... os meninos precisam fazer capoeira, os meninos precisam fazer maculelê, e seja lá o que tiver, a gente tem que descobrir para que eles se identifiquem com a África, sabe? Vocês sabem de coisa, hein, Cíntia? Ah, Cíntia. Porque Cíntia também é do babado. Há muito mais tempo que eu, né, Cíntia? Eu tô chegando agora. Então, a gente precisa rever isso, sabe? A gente precisa fazer de tudo para que nossas coisas sejam internalizadas pelas nossas crianças de uma forma muito consistente. Nós não podemos permitir que a próxima geração, que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos não sejam livres. A gente não pode permitir que essas crianças cheguem nas próximas gerações ainda fazendo um movimento, sabe, movimento com flores na frente de delegacia, sabe? Filmando irmão nosso sendo violentado com o pé no pescoço sem reagir. E depois que o irmão morre, fica indo fazer protesto na rua. A gente não pode mais permitir deixar que empresas de brancos que mantêm o poder sobre nós lucrem bilhões em cima das nossas costas. A gente precisa ter que as próximas gerações de pretos africanos sejam pessoas autônomas, que tenham seus próprios negócios, que empreguem seus irmãos, sabe? A gente precisa pensar de forma muito, como é que eu posso dizer, firme sobre essas coisas. Porque se a gente ficar só discutindo sobre isso e não começar a ter atitudes para construir essa autonomia no nosso povo, vão ser mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 gerações aí de pessoas que estão escravizadas, que estão mendigando o olhar, a validação, o afeto, o dinheiro do branco. Não podemos mais. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem uma televisão aí que tá ali voltada para colonizar os nossos filhos, a gente sabe que tem toda uma luta por representatividade que faz com que crianças negras girem em torno de coisas brancas, girem em torno da Disney, dos brinquedos que a Disney faz, né? Dessa vontade de estar lá na Disney, na Netflix, na Globo. Mas a gente pode fazer, porque se a gente tem, por exemplo, Testemunha de Jeová, que consegue mesmo com essa sociedade toda mostrando na cara deles que existe toda uma forma de sentir prazer e de viver o mundo, e essas pessoas negam, é porque o poder da educação é fortíssimo. Se a gente tem uma igreja evangélica que virou um império, é porque a educação tem um poder fortíssimo. Eles programam as pessoas. Então nós precisamos reprogramar, tirar toda essa branquice de dentro dos nossos, e a gente só vai fazer isso com educação. A gente só vai fazer isso com audiovisual preto. Porque isso aqui, ó, capta coisas, ideias e modos de viver com muita rapidez. Então a gente precisa se comprometer com isso. Se você não pode fazer, se comprometa com quem está fazendo, financie quem está fazendo, consuma de quem está fazendo, compre de quem está fazendo. Se você não pode fazer roupa, compre de quem faz. Se você não pode escrever o livro, compre de quem faz. Se você não pode fazer um projeto educativo, compre de quem faz, consuma. A gente não vai construir as nossas coisas esperando fulano de tal fazer pra gente bater palma. Porque o povo gosta disso, né? Ah, quando você faz, mano, parabéns, essa gincana, não sei o que. Se você soubesse quanto eu gastei nessa gincana e nessa festa do Kwanzaa,
sabe? E que poucas pessoas doaram, mas a gente acha muita gente para bater palma e poucas pessoas para colar junto. E a gente precisa disso, porque os brancos não chegaram onde eles estão sem financiamento. Eles se financiam. Para uma pessoa branca, às vezes até rica, construir um hotel, construir uma escola, eles são financiados, porque é a manutenção de poder deles. Nós não temos isso, nós não temos nossos bancos ainda. Então nós precisamos nos financiar com o pouco que tiver, mas a gente precisa se financiar. Nossa escravização não acabou, se transformou de correntes para as algemas e carteira de trabalho. E estamos mendigando não mais o pão, e sim o reconhecimento dos urugus. A gente tá mendigando tanta coisa que dá até tristeza. Principalmente porque quem deveria, as ditas referências que deveriam estar conduzindo o povo para o lado certo, estão se vendendo para os brancos para manter os seus privilégios, né? Os poucos privilégios que tem como preto, sua vida confortávelzinha, enquanto a maioria dos irmãos estão se lascando cá embaixo. Não é isso? É isso, Cíntia. Você é IAO, né? 25 anos, zorra, há muito tempo. Já dava para ser mãe de santo. Há muito tempo. E eu tô começando agora. Não fiz nem um ano ainda. Mas vamos para frente, né? O ambiente educativo deve ter o máximo de referências africanas possível, sabe? Uma das coisas que a gente precisa ter também elementos. Na nossa casa precisa ter elementos africanos. A gente precisa pensar em uma decoração africana. A gente precisa pensar nos livros que eu falei, né? Em bibliotecas africanas dentro de casa. A gente precisa pensar em músicas que a gente ouve. Sabe? Que a gente precisa ouvir músicas em línguas africanas, né? Ouvir aquelas músicas que a gente gosta, dançante, né? A gente precisa fazer tudo isso. Eles precisam ouvir, eles precisam ver, eles precisam conviver, né? E a parte de se relacionar, que é a última, se relacionar com sua família, com seus amigos, com seu povo e com seus ancestrais. A gente precisa mostrar o modo de se relacionar preto, africano, enquanto comunidade, porque a gente sabe que o Urugu ensinou a gente a se relacionar de forma fragmentada, né? Ninguém tem paciência com ninguém. A gente, quando a pessoa fica velha, a gente quer internar num asilo, e a gente precisa ensinar as crianças o valor que tem o idoso na nossa comunidade. Meu sonho é pegar uma caixa amplificada e um microfone e ir pro meio de uma praça e ficar gritando: acende a palavra de Garvey, acende a palavra de Lumumba, eles evangelizam e eu africanizo. Essa é ótima. Eu tenho vontade de fazer panfletagem nas estações de transbordo. Se cada ouvinte de suas lições contribuísse com R$5, olha quanto ajudaria a alfabetizar as crianças da Quilombo. Se 50 dessem 5, já seriam 250. Olha como criaria uma rede. E aqui na Quilombo, eu preciso de professores. Eu só vou abrir, acho que uma turma. E queria abrir uma por turno. Mas os professores precisam ser pagos. Ninguém vai trabalhar voluntário. Você vai deixar de trabalhar pro branco que vai chegar aqui, vai ver de quê? De brisa? Eu vou ter que pagar professor. Eu vou ter que pagar os professores de área, de capoeira, de dança afro, de línguas, de tudo. Então a gente ainda vai falar sobre isso, a gente ainda vai divulgar quanto vai ficar por cada criança para quem quiser apadrinhar, porque o sistema da Quilombo vai ser assim, vai ser uma escola particular, quem puder pagar, paga, mas como a maioria da minha comunidade eu sei que não vai poder, eu vou fazer um sistema de apadrinhamento que os brancos já fazem, inclusive os europeus, que cada pessoa se responsabiliza por uma criança, e quem não puder se responsabilizar de forma inteira, pode juntar 2 pessoas e se responsabilizar por uma criança, 4 pessoas. A gente vai ver isso ainda. Eu ainda vou divulgar. Eu tô amarrando tudo primeiro para não fazer a coisa de qualquer forma, né? Então é isso, gente. A gente precisa se comprometer mesmo. Precisa ter isso de forma muito séria. E principalmente de pensar o que é que eu estou fazendo com a educação do meu filho, da minha filha, com a educação dos meus alunos,
Eu tô conseguindo ensinar aquilo que é necessário para que eles tenham uma identidade africana? Ou eu tô à toa na vida, deixando a banda passar? Porque a maioria de nós pensa assim, né? Bate palma para que os outros fazem, mas não faz nada. Então não é mais tempo para isso, para não fazer nada. É tempo de fazer alguma coisa, sabe? E como eu disse sempre, se você não pode fazer, você pode financiar. Não esqueçam disso. Eu vou terminando por aqui, tô ficando rouca. Já, tomara que eu consiga fazer a live de quinta na Papo de Preto, às 8 horas. E para reforçar, a nossa campanha de financiamento vai até dia 31 desse mês. Eu queria comprar as coisas daqui da escola, e computador, e caixa de som, e data show, mas não chegou nem perto. Então quem puder, tá lá, tem recompensas, não é uma campanha de financiamento que você não vai ganhar nada, né? Tem a apostila, tem a primeira formação, acho que são 4 formações e 2 oficinas. E cada formação vai ser babado, confusão e gritaria, vai ser muito massa. Assim como foi a apostila da gincana, vai ser um material riquíssimo, vai ter planner para professor, vai ter livro do professor, né? E depois a gente vai combinar, quem quiser abrir filiais da Quilombo Longa ou alguma escola que seja, não seja Quilombo Longa, mas que seja uma escola preta, a gente vai conversar sobre o material didático de quem quiser adquirir, né? Que a gente tá fazendo uma coisa bem bonita, bem exclusiva, bem nacionalista preta mesmo. E eu espero que dê tudo certo, mas para isso tem que ter dinheiro. E eu não tenho. Então eu tiro do pouco que eu tenho, e aqueles que tiram do pouco que tem e me ajudam, só tenho a agradecer. Viu, gente? Muito obrigada. Me perdoe não estar fazendo sempre live, mas eu vou tentar o máximo que eu posso, pelo menos a de terça e de quinta, não furar com vocês, mesmo que eu chegue atrasado. Obrigado pela audiência, por vocês estarem aqui todas as vezes que a gente vem conversar. E vamos continuar construindo juntas e juntos. Não tem juntos aqui não, viu? Aqui não tem nada no binário, aqui é tudo normal. Olha, gente, já deu uma confusão retada. Mas obrigado pelo carinho, Arnaldo, Aurécia, Dom, Juju. Muito obrigada por tudo e até a próxima. Até quinta-feira, 8 horas, na Papo de Preto, no Instagram da Papo de Preto. Curtam o Papo de Preto, curtam a Quilombo Longa no Instagram, no Facebook, no YouTube. No YouTube só tem Papo de Preto, não tem Quilombo Longa não. E compartilhem, mostrem para outras pessoas e vamos crescer o nosso contato, a nossa africanização em comunidade, em rede também, viu? Beijo, beijo, Sadom!